nosso microfone aqui. Que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam muito presentes nos nossos corações nessa manhã, amém? Nós vamos dar início à nossa escola dominical, que hoje vai ser um pouquinho reduzida, tendo em vista as eleições aí, todos querem votar mais cedo, não é? Mas nós vamos dar início à nossa escola dominical, nos colocando de pé e entoando o hino de número 209 dos nossos sinários. Pedir a Senilce que vem até aqui à frente para nos dirigir nesse hino. Encorajamento. Medo tens que o adversário vai vencer. A Bíblia que está aí nos bancos tem o inário, aí os irmãos podem abrir se não conseguirem projetá-lo. Salmo de número 100. As crianças também estão procurando, Salmo de número 100. Vamos fazer a leitura responsiva desse salmo. Salmo de número 100. Hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos ler todos juntos o versículo de número 5? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, esse é um salmo breve, né? Só 5 versículos, mas que nos dá muitas lições aqui e nos convoca a fazer várias coisas com relação ao nosso Deus. Então, vocês me ajudem aí, olha. Quantas coisas? A primeira coisa, olha o verbo lá em cima, celebrai com júbilo ao Senhor, depois, servi ao Senhor com alegria, depois,
Isso, nós temos que saber que o Senhor é Deus, nós vamos entrar por suas portas com ações de graça, que mais? Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Então, são muitas aqui as ações aqui que temos, né, que fazer em relação ao nosso Deus. Eu fiquei pensando nesse versículo de número 2, servir ao Senhor com alegria, porque quando a Cláudia me pede para vir aqui, para dirigir a escola dominical, ela que é tão desenvolta, né, fala tão bem, aí o coração, que já não é muito bom nem muito novo, dá aquela aceleradinha, né, a boca fica seca, eu fico ansiosa, tensa, né, preocupada se vai dar tudo certo aqui. Mas, e aí, né? Cadê a alegria de servir ao Senhor? Porque tensão, preocupação, ansiedade não são propriamente sinônimos de alegria, não é? E aí, respeitando as devidas proporções, né? A gente pensa em Moisés lá, que um grande homem de Deus, que realizou grandes feitos, mas o que ele disse quando Deus o chamou, não é? Alguém se lembra? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, né? Nem outrora e nem depois que falaste ao teu servo, né? Eu sou pesado de língua, pesado de boca e pesado de língua, né? Dá vontade de falar isso. Mas aí eu faço uma oração, peço a Deus que me dê tranquilidade para estar aqui na frente, que me capacite, e vou na fé de que isso vai acontecer, não é? E aí o coração fica mais leve e volta a alegria de servir ao Senhor. Também, no versículo 4, o salmista diz, entrai por suas portas com ações de graças. E a pergunta é, será que nós temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, em nós e através de nós? Alguém já disse que nós somos rápidos para pedir as coisas para Deus, mas somos muito lentos para agradecer, não é? E a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco, não é? Então, nós vamos, nesse momento, dar graças a Deus, vamos orar, dando graças a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Vamos pedir a Ele também que nos dê condições de servi-lo sempre com alegria, e vamos estar também pedindo perdão pelos nossos pecados. Vamos inclinar as nossas cabeças e fazer uma oração silenciosa nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos na Tua casa nessa manhã tão linda, ensolarada, Pai, em comunhão com os nossos irmãos, com o fim único, Pai, de bendizer o Teu nome, de aprender da Tua palavra, Senhor, de entoar hinos e cânticos para o Teu louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos fez, nós somos o Teu povo, Pai, somos rebanho do Teu pastoreio, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, pelas Tuas misericórdias que não acabam nunca, Pai. Elas se renovam a cada manhã em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos incontáveis que o Senhor tem derramado sobre nós e sobre os nossos queridos, ó Deus. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, Senhor. Conforme a Tua palavra, Senhor, sonda-nos, ó Deus. Perscruta os nossos pensamentos, conhece os nossos pensamentos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Fica conosco, ó Deus,
Nós te pedimos tudo e agradecemos em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vou passar a palavra ao pastor agora. Meus irmãos, um bom dia a todos. Tá bom. À noite a gente fala boa noite, né? Mas é bom estar aqui nesta manhã, na casa do Senhor. E hoje eu conversei ali com a Doia, como é o dia das eleições, nossa cidade está envolvida neste processo eleitoral. Alguns irmãos ainda deve estar assim, eu vou na escola dominical, quando terminar eu já vou dar minha contribuição. Algum aqui já votou antes de vir para a escola dominical? Tem uns mais espertos aí que já passou e já votou, inclusive o Natan, né? Já passou lá e já deu o voto e veio. Mas nós queremos assim olhar, observar atentos aí para nós não atrasarmos também os irmãos. Nós não vamos prolongar por demais a nossa escola dominical hoje. Eu queria só que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Nós estamos retornando aí daquela viagem lá da conferência da Fiel. Quero agradecer a Jéssica, que preparou o boletim para nós. E eu falei, Jéssica, você prepara o boletim aí, porque essa semana nós estamos todo mundo longe de Dourados. E ela preparou com carinho aí para nós. Agradecemos a Jéssica. E foi uma viagem muito gostosa. A nossa caravana retornou na sexta-feira pela manhã. Uma parte, outra parte retornou depois do almoço e chegou ontem aqui. E foi assim uma viagem muito gostosa. E nós gostamos tanto do trabalho lá, que nós deixamos já assim para o ano que vem preparado para levarmos um ônibus. Então, 45 vagas nós deixamos acertada lá no hotel, as inscrições, e depois nós vamos passar para os irmãos que tiverem desejo de ir ano que vem, que vai ter um ano para se organizar e a gente poder ir junto, só que ano que vem nós vamos de ônibus, uma viagem mais tranquila, porque dirigindo assim é bem puxado para a gente. Foi gostosa a viagem, mas ela é bem longa, bem cansativa. Então, vocês fiquem atentos, quem tiver desejo de ir, que as vagas são limitadas, tá bom? 1 Coríntios 15, os versos de 1 a 4, foi um dos textos que foi usado ali nas pregações. E a ênfase foi totalmente no Evangelho. O tema da conferência foi os alicerces da fé cristã. O reverendo Edo está até ali com um material ali, né, reverendo, que expressa aí o tema. Ano que vem vai ser o Deus presente. Umas propostas muito boas também de palestras e de trabalhos para o ano que vem. E o texto que o Paul Washer usou na sua primeira pregação foi esse de 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lindo esse texto, e a ênfase toda está no Evangelho. É no Evangelho que o nosso problema é resolvido. Sem o Evangelho não teria nem razão para a gente reunir num domingo bonito como este, né? Nós não teríamos nenhuma razão para estar aqui, não fosse o Evangelho. É no Evangelho que Deus perdoa pecadores e salva pecadores da ira eterna de Deus,
Já pensou a beleza do Evangelho? Alguém disse que nós passaremos a eternidade toda contemplando o Evangelho e, assim, admirando a beleza do Evangelho e a grandeza do Evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui, nele sois salvos. É no Evangelho que nós somos salvos, não é nas nossas boas obras, não é verdade? Não é porque nascemos num lar crente que nós somos salvos, não é porque minha avó é uma mulher de oração, não é porque eu vou na escola dominical ou porque eu vou no culto à noite, não é porque eu estou na UPA, na Mocidade, na SAF, nos departamentos da igreja, nada disso, é no Evangelho, somente no Evangelho que nós somos salvos. Então, esse texto é maravilhoso para nós contemplarmos, foi um dos textos usados. E eu trouxe aqui um livro do Paul Washer, um dos livros que eu quero sortear aqui com os nossos jovens e adolescentes. E qualquer um de vocês pode ganhar esse livro agora. Ele foi prefaciado pelo Iago Martins, aquele que vocês estão vendo lá no YouTube, o Iago Martins. Ele prefaciou e ele foi lançado muito voltado ao público jovem e adolescente. No final dele, em vez de ter bibliografia, tem uma série de sites, que podem ser pesquisados pelos jovens, dentre eles aquele site Voltemos ao Evangelho. Eu estou impressionado com a forma como os jovens no Brasil têm se despertado para as doutrinas da graça de Deus. Aquelas doutrinas que alguns falam de doutrinas do calvinismo, na verdade são as doutrinas da graça de Deus. E como que está no Brasil todo um despertar da nossa juventude para estas doutrinas da graça de Deus, coisa sólida, rica. Eu acho que isso tem muito a ver também com o elevado grau de escolaridade hoje da nossa juventude, é diferente de uns tempos atrás. A revista Ultimato e a editora Ultimato, ela fez uma pesquisa sobre o perfil do jovem evangélico no Brasil. E é interessante que o perfil do jovem evangélico no Brasil, até no aspecto da escolaridade, é muito acima do perfil da juventude em geral. A forma como as famílias estão sendo zelosas com os jovens. E eu fiquei muito feliz de ver essa pesquisa e de ver esse despertar dos jovens. Por exemplo, lá no Congresso da Fiel, a gente era 2.500 pessoas no Congresso, Arnaldo? 2.500, foi falado várias vezes. Mas enquanto éramos 2.500 pessoas ali, nós tínhamos mais de 11.000 pessoas acompanhando pela internet todas as palestras. Mais de 80.000 pessoas acessavam o site durante as palestras. Mas 11.000 são aqueles que assistiam do início ao fim. E feita uma pesquisa, a maioria deles eram jovens. Então, como que os jovens estão despertando para estudar mais profundamente essas doutrinas da graça de Deus? E este livro é uma mensagem que ele pregou em Romanos, inclusive pregou lá na conferência. Romanos 3, de 23 a 28, que ele considera o coração do Evangelho. E traduzido aí pelo Iago Martins e lançado no Brasil pelo blog Voltemos ao Evangelho. Então, é muito voltado mesmo para o público jovem. E eu quero dar esse livro para um jovem aqui nesta manhã, ou para um adolescente. Mas ele vai ter que fazer um pequeno teste bíblico aqui. É só recitar o Salmo 119 em hebraico. Não, pode ser em português, então. Não sendo em hebraico, pode ser em português. Alguém se candidata aí? Não acredito. Então, pode ser um adulto. Pode ser um adulto, então. Hein?
Só o título vale não, só o título não vale não. Hein? O título ele sabe, mas não vale o título, tem que ser o salmo todo. Ninguém, nem os adultos. Uma vez fizeram essa brincadeira, meu irmão muito prosa levantou e falou assim: você quer na versão atualizada ou na corrigida? Mas, irmãos, eu estou aqui calculando o seguinte, que acho que não tem como a gente fazer desta forma. A presidente da UPA está aí, agora de manhã? Não. E a vice-presidente da UPA, ou o vice-presidente da UPA, está? Então, eu vou dar para ela, à noite eu vou fazer para a mocidade, agora de manhã eu vou dar isso para a UPA. Então, depois eu vou fazer a dedicatória para você, tá bom? Então, eu vou dar aqui em nome da UPA, né? Vou dar aqui para a vice-presidente da UPA, ela vai ler e depois ela passa para algum outro ler, tá bom? Que Deus abençoe. E à noite, vamos passar aí para os nossos jovens, também um material, tá bom? E vamos orar aqui com os aniversariantes, depois nós vamos passar aí para o louvor, e depois do louvor a Doia assume aqui. Vamos chamar aqui os nossos visitantes que estão presentes. A Júlia Menzen Campos, ontem até comemorou o aniversário dela, né, lá no Manaim. O Eduardo Cavalcante Gonçalves, Lucimar Medeiros Duarte, se tiver algum desses aí, pode vir andando aqui à frente. Rafael Matos Moreira, Rafaela Pereira Duarte, André Matos, Cláudia Belotti, nossas pretendentes também aniversário essa semana, né? Elza Maria Morim e Juliana Pires Bonato. Os que estiverem presentes, venham aqui, nós vamos estar orando com os nossos aniversariantes. Então, os irmãos aqui aniversariam juntos, né? Que coisa boa. Tem mais algum aniversariante aqui que o nome não saiu aqui no boletim? Que às vezes acontece de não sair o nome no boletim, mas se tiver, pode vir aqui à frente para estarmos orando. Ok? Vamos fechar então os olhos, vamos orar, e nós vamos aproveitar também para orar aí pelas eleições deste dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua presença santa aqui no nosso meio. Deus, o que faz diferença aqui para nós é o Evangelho, é o fato de que o Senhor deu o Teu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Nele vivemos, nele existimos, nele somos reconciliados com o Senhor, nele nós temos a salvação, a vida eterna, a esperança, nele nós existimos e tudo nele subsiste. Nós agradecemos por esta dádiva de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, nós agradecemos nesta manhã pela vida destes visitantes que estão conosco na Tua casa nesta manhã, e agradecemos agora de uma forma muito especial pelos aniversariantes desta semana. Oramos, ó Deus, agradecidos pela vida de cada um deles, os que estão aqui, os que não estão, suplicamos a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, renova no coração deles a alegria de pertencer ao Senhor, e de ter os seus nomes, ó Deus, arrolados no livro da vida, sabendo que são servos e servas do Senhor para toda a eternidade. Deus amado, recebe a nossa gratidão pela vida deles. Oramos também hoje pelo pleito de eleição, escolha de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Especialmente oramos aqui pela nossa cidade. Colocamos diante do Senhor este processo eleitoral neste dia, rogamos a Tua bênção pelos nossos irmãos que estão engajados nesta tarefa, sejam como candidatos, seja trabalhando em algum setor da sociedade para o bem-estar e a organização, ó Deus, desta eleição,
e assim cumprindo o sistema democrático do nosso país. Oramos, ó Deus, para que saibam todos os eleitores desta cidade escolher aqueles que hão de governar a cidade nos próximos anos, e o Senhor dê graça ao coração de cada um de nós, para fazermos conscientemente as nossas escolhas e a nossa participação como cidadãos desta pátria. Oramos com gratidão e louvor, na certeza de que o Senhor é soberano e todas as coisas estão debaixo das tuas mãos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estão querendo livro aqui de feliz aniversário. Os irmãos do louvor podem vir. Graça e paz, queridos. Fiquemos de pé, vamos cantar 2 cânticos ao Senhor, lembrando dessa maravilhosa obra que Deus fez pela sua graça, não por nós, mas pela sua graça. Steven Lawson diz que o Evangelho é um amassador de orgulho, porque ele mostra que nada vem de nós não temos condições, mas vem do nosso Deus, que operou com eficácia essa graça maravilhosa na nossa vida. Nós vamos cantar essa graça agora, que é divina e sem par. Vamos cantar juntos. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados. Novos céus e nova terra. Então será uma alegria eterna, onde não haverá lágrimas, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face veremos o nosso Deus.
exaltaremos tua glória e majestade para sempre. Custou o alto preço do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza que nós temos na salvação, essa segurança que nós temos que somos teus, não por nós, mas pela tua graça, por uma decisão soberana do Senhor. Nós sabemos que podemos, em Cristo Jesus, ter a certeza de que um dia estaremos novos céus e nova terra, que o Senhor preparou para todo aquele que crê no nome do seu Filho. Muito obrigado por essas verdades eternas e maravilhosas. E nos dê, Senhor Deus, um dia na tua presença, um dia em que viveremos o Evangelho do Senhor com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver este Evangelho e sempre estar retornando a este Evangelho, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quem agora? Pode sentar. Nós queremos agora conhecer os nossos visitantes. Há alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Pela segunda vez também não? Então tá bom. Eu gostaria de falar aqui do nosso ranking de presença de domingo passado. Quem é que está aqui, as crianças de 5 e 6 anos? Quem é que tem 5 e 6 anos? Levanta a mãozinha aí. Olha ali, parabéns para vocês. Ah, a Vanusa também. Tá bom, parabéns para vocês, tá? Vocês ficaram em primeiro lugar no ranking de presença com 85%. Parabéns aos pais também, nossos agradecimentos por terem trazido seus filhos à escola dominical, não é? E quem é que está de 9 e 10 anos aqui? Criança de 9 e 10 anos, levante a mãozinha. Parabéns para vocês também, que vocês ficaram em segundo lugar com 82%. Bastante presença na nossa escola dominical de domingo passado. E esse domingo e o outro também, voltem aí, tá? Vamos ficar em primeiro lugar aí de novo. Eu vou passar aqui a palavra ao nosso irmão Paulo, ele quer nos dar um aviso. Bom dia, irmãos. Nós queremos falar sobre o dia 13, o próximo sábado. O Mackenzie voluntário na aldeia Guaçuti. Irmãos, a nossa igreja tem a responsabilidade de preparar 400 refeições. Socorro, senhoras cozinheiras, senhores cozinheiros. Nós vamos cozinhar lá na igreja do pastor Gervásio. A cozinha já está autorizada, reservada. Mas, gente, eu preciso de vocês, tá? Nós pretendemos fazer aí um carreteiro, para ser mais fácil, misturar o arroz com a carne, né? Mas eu preciso muito de alguém para nos ajudar. É um trabalho da igreja, Ministério de Missões, e também estamos adquirindo já nesta semana as tintas, falando com o presbítero Clineu, lá de São Paulo,
Nós estamos comprando umas tintas aqui, Mackenzie vai pagar, e nós precisamos de alguém para pintar, rolar as paredes. Então, eu já deixei alguns cartazes, alguns nomes já foram anotados ali. E, por favor, irmãos, é um feriado, não, feriado não, é sábado, né? Dia 13. É um feriado longo, aí muita gente pode viajar, mas aqueles que não forem viajar, estejam conosco. Você, Adalto, que trabalha a semana inteira na empresa, final de semana pintar lá vai fazer bem para a cabeça, viu, Adalto? Isso é muito bom. Queridos, nós precisamos então, nós estamos fretando uma van, 2 vans ou um ônibus. O Mackenzie está pagando esse custo. Nós não vamos ter custo nenhum. Mas, queridos, me procurem, o pastor, os outros membros do Ministério de Missões, nós precisamos estar lá participando. Muito obrigado. Mais algum aviso, irmão? Esse é uma... pois não, Arnaldo. Amada igreja, bom dia. Eu gostaria de deixar para os irmãos também, reforçando o convite do Paulo, o Manaim, né, no domingo, estive conversando com o pastor, para nós ter uma confraternização com o pessoal do Mackenzie, que aí está chegando, nós fazer um meio quilo ali, né, para nós estarmos também desfrutando também desse feriado ali no Manaim. E eu quero deixar para mais os irmãos, o Manaim está passando por uma reforma agora, por esse período, e ontem eu tive a oportunidade de apreciar várias crianças ali brincando no Manaim, né? E eu gostaria de sugestões dos pais, o que poderia ser feito no Manaim para as crianças, para o nosso jovem. E eu queria, a toda a igreja está abraçado ali pelo Manaim, porque ali é o acampamento de Deus, né? O Manaim é o acampamento de Deus. E nós fazer dali um momento de recriação para toda a família do Senhor, né? Não é assim para nós levar nossos jovens, levar nossos adolescentes, as nossas crianças, ter ambiente acolhedor para todos ali, né? Para que nós possamos ali se divertir naquele ambiente. E o Manaim está passando por uma reforma ali, e eu gostaria que todos vocês estivessem abraçando essa causa pela família do Senhor. Amém? Mais algum aviso? Cláudia, você não quer dar nenhum aviso, Cláudia? A escola dominical não é a mesma se você não vier aqui dar um aviso, não. Então, irmãos, nós vamos pedir aos nossos professores, então, que abreviem um pouco as suas aulas hoje, 40 minutos, tá bom? Então, agora são 15 para as 9, 15 para as 10, né? Então, a gente pede para vocês abreviarem por esse motivo, né? O motivo da eleição de hoje, todos querem votar mais cedo. E vamos, então, nos dividir nas nossas salas e que tenhamos todas aulas muito abençoadas por Deus.
Oi. Minha classe, quiser aproximar mais um pouquinho aqui do professor. Nós vamos ficar alegres aqui, se vocês quiserem aproximar um pouquinho mais. O Arnaldo já falou aqui do Manaim, é que esse final de semana vai estar hospedada lá uma caravana, acho que são 2 ônibus, né, Arnaldo? Que vão ficar lá no Manaim, é do pessoal do Sínodo lá de São Paulo, e então a gente se propôs de fazer um almoço com eles, a nossa igreja junto com eles, para um momento de confraternização com esses irmãos. Então, a direção aí está preparando lá um meio quilo. Todo mundo sabe o que é um meio quilo. Nós vamos levar lá uma carne e eles vão assar. Agora a gente tem que entregar essa carne no sábado, porque senão a gente chegar lá domingo, na hora do almoço, com a carne na mão, não vai dar certo, né? Então vamos participar lá dessa confraternização, vai ser muito bom. Ok? Vamos dar início aí, então, à nossa aula. Nossa aula hoje vai ser um pouco mais abreviada, que nós temos que ir lá dar o nosso voto ainda hoje, não é? Nós estamos começando uma nova série. Alguém não recebeu essa lição? Meus auxiliares aí, ó, observa aí que tem alguns que não receberam a lição, para pegar. Só emprestar. Tem, não deixou umas 5 aqui para emprestar. Seu Abdon? Hein? Ah, sim, não, essas aqui são as minhas. Vamos pegar lá para vocês. Alguém está pegando aí as revistas? Pega para nós as revistas lá. Bom dia, bem. Pega essas revistas lá para nós, que tem alguns sem a revista. Não precisa preocupar que hoje é uma aula inaugural, você não vai usar a lição, mas eu quero que todos tenham. E nós estamos fazendo um protocolo, porque a gente tem comprado para a classe aqui de 90 alunos, a gente compra 200 revistas, ainda termina o semestre faltando. Isso é sinal que alguns estão esquecendo a revista em casa. Então a gente está fazendo um protocolo. E a gente sempre gosta de comprar umas a mais, que a gente gosta de doar ao nosso visitante, né? O Renê é o nosso professor auxiliar. No domingo que vem prepara a aula aí, viu, Renê? É a primeira lição dessa aqui, para domingo que vem. Você não vai estar aí? Então tá. Então não será o Renê, né? Mas nós vamos hoje dar uma aula inaugural. Deixa eu explicar por que essa aula inaugural dessa nova etapa da lição. Nós vamos estudar aí caminhos missionários da igreja, ali, ó. Se quiser desligar um pouco essas luzes para melhorar a claridade ali, pode desligar. Olha lá, caminhos missionários da igreja, é o tema desse trimestre. Acontece que, assim como aquela lição que nós encerramos no domingo passado, esta revista também, ela tem a parte 1 e a parte 2. Essa parte 1 vai pegar uma primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero então fazer hoje, assim, um apanhado do livro de Atos dos Apóstolos, com os irmãos, como uma aula inaugural. E a partir do domingo que vem, nós vamos entrar na lição propriamente dita, tá certo? Porque essa primeira lição vai até o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, no início da primeira viagem missionária, e a parte 2, que é para o outro trimestre, vai pegar do capítulo 14 em diante, de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 28. Então nós vamos estudar Atos dos Apóstolos agora por algum período, e eu quero pedir aos irmãos que leiam Atos dos Apóstolos. Atos é o único livro histórico
do Novo Testamento. Ele está ali entre os evangelhos e as epístolas. É um livro que tem o seu conteúdo histórico, chamado livro de Atas da igreja primitiva, né? O livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, escrevendo todo o Novo Testamento e narrando a vida da igreja. E Atos desenvolve a partir do capítulo 1, versículo 8, abre aí. Está sendo entregue as lições para aqueles que não estavam aqui no domingo passado. Se você não ganhou, levanta uma de suas mãos que será entregue. Não, mas não, hein, Paulo, eu nem vou usar hoje essa revista. Então, se você não quiser. Ok, quem já pegou, assina. E nós vamos. Isso é uma forma, irmãos, da gente administrar bem os recursos da igreja aí, tá? Espera a compreensão dos alunos. O Atos 1:8, abriram? O livro de Atos, toda a estrutura de Atos está aí em Atos 1:8. Toda a estrutura de Atos dos Apóstolos parte de Atos 1:8. Está um pouquinho escuro aí que eu pedi para apagar a luz, mas dá para todo mundo ler aí, não dá? Aliás, esse texto você não precisava nem de abrir a Bíblia para ler, você tinha que saber ler de cor esse texto, né? É um dos textos da Bíblia que a gente tem que saber de cor. Está aí o esboço de Atos dos Apóstolos. Vamos falar juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai observar que aí está o esboço de Atos dos Apóstolos. Na verdade, os discípulos queriam saber quando que Jesus restauraria o reino a Israel. É uma visão judaica do reino de Deus. E Jesus nem dá atenção à pergunta deles, mas diz: recebereis poder. A palavra aí é dinamis, de onde vem o dinamite, né? O termo dinamite, dinamis, poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando que aconteceria isto? No Pentecostes, não é isto? Era uma promessa feita lá no profeta Joel, confirmada por Jesus Cristo, que haveria de acontecer no dia do Pentecostes. Então, Atos 2 vai acontecer essa promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder que eles haveriam de receber não era para ficar exibindo, como Simão Mágico queria. Simão Mágico ofereceu uma quantia razoável de dinheiro aos apóstolos, para que eles impusessem sobre eles a mão, para que ele também recebesse aquele poder que os apóstolos tinham, para ele fazer as suas mágicas. Ele pensou assim: se eu, só na ilusão, eu já engano tanta gente, imagina eu com o poder desses homens, né? Então recebereis. E os apóstolos retrucaram Simão e disseram assim: o seu dinheiro será contra ti para a sua perdição. Talvez fosse hoje alguns, né, dos pregadores do evangelho que nós temos aí no Brasil, receberia esse dinheiro e ainda oraria, né, aquela oração da propina. Lembra da oração da propina, que ficou famosa lá em Brasília? Receberam a propina e foram orar, agradecendo a Deus aquela quantia tão significativa de dinheiro que estavam recebendo. Ninguém de vocês lembra da oração da propina lá? Está sendo julgado o mensalão, né? E essas orações da propina, talvez fosse hoje, teriam até orado. Simão, este irmão nosso, né? E está aqui agora nos oferecendo dinheiro para contribuir com a obra missionária. E eles não pegaram o dinheiro e ainda falaram assim: esse dinheiro é contra você mesmo, para a sua perdição. Está pensando que o poder de Deus se compra com dinheiro, né? E esse poder, diz aí o texto, que é para eles serem testemunhas do Evangelho, testemunhos de Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas. É o poder para testemunhar. Você sabe que se nós não tivermos esse poder do Espírito Santo no nosso coração, nós não temos condição de testemunhar de Cristo, testemunhar do Evangelho. E testemunha aqui é martíria, lá no grego, porque implicava em colocar a sua vida pronta para a morte. Muitos deles morreram. Se você estudar a história da igreja no primeiro século, mesmo à luz da narrativa bíblica, você vai ver que muitos deles morreram. Vocês me lembram de algum aí agora na sua mente? Em Atos? Estevão, alguém gritou lá atrás, o primeiro mártir do cristianismo. Estevão, diácono da igreja primitiva. Leia o capítulo 7 de Atos. Aquele diácono sabia toda a história da redenção na mente. Lá na hora do sinédrio, defesa da sua vida, ele nem pensou em defesa da sua vida, ele foi pregar o evangelho para aquele povo e eles o mataram. Poder para serem testemunhas. Ser testemunha naquele tempo implicava em perder a vida, perder os bens. Ser testemunha hoje é muito fácil, parece uma negociação com Deus, né? Não, agora eu sou de Cristo, então eu quero um carro novo, uma casa nova, eu quero uma vida boa, regalada. Naquele tempo, ser testemunha era o contrário de tudo isso. Significava perder sua casinha que você construiu com tanta dificuldade e à custa de tanto trabalho, de tantas prestações lá na Caixa Econômica Federal, né? Então, significava perder aquela casinha, perder os seus bens. Alguns perdiam a família, perdiam suas posições, significava perda. Por isso, martíria, testemunhos. Recebereis, se não tiver o poder do Espírito sobre ele, como que ele ia conviver e lidar com essas perdas? Não é verdade? Testemunhas. Aí agora vem o esboço de Atos, tanto em Jerusalém, que é Atos 1 a 8, como em toda a Judéia e Samaria, que é Atos 8, Atos 1 a 7, a primeira parte, depois é Atos 8 a 12, e até os confins da terra, Atos 13 até o 28, esse é o esboço de Atos, né? O capítulo 1, versículo 8, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Atos desenvolve a partir daí. Como nós vamos estudar Atos alguns dias, eu preparei aqui essa aula inaugural. Vamos em frente aí. O missionário, o reverendo Ronaldo Lidório, ele vai expor assim: no livro de Atos, o Espírito Santo dá grande destaque à expansão da igreja. Atos é para registrar a expansão da igreja. Esta, mesmo enfrentando perseguições, quer dizer, a igreja mesmo enfrentando perseguições, dificuldades financeiras, crises políticas e falta de obreiros preparados. Olha só, como que a igreja dessa vai expandir? Perseguição, dificuldade financeira, crise política, falta de obreiro preparados. Ela expandia o evangelho à custa de suor, sacrifícios e vida. Está aí. Não é? Então, a contrário senso, a gente tem essas coisas. Alguém conta que, visitando lá a capela de São Pedro, em Roma, um dos que apresentavam ao turista disse o seguinte: olha, tanto ouro, não podemos mais dizer, como disseram os apóstolos lá em Jerusalém, não temos ouro nem prata, porque nós temos aí, ó, muito ouro. É toda revestida de ouro, né? A Catedral de São Pedro, construída ao sangue e à pele de muitas ovelhas empobrecidas, está lá. Aí ele falou: então nós não podemos mais dizer como os apóstolos, não temos prata nem ouro, né?
E ele diz, também não pode dizer, como os apóstolos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Então, a igreja primitiva, olha aí, o destaque, a ênfase de Atos é a expansão da igreja, mesmo a igreja enfrentando perseguições, dificuldades financeiras, crises políticas e falta de obreiros preparados. O evangelho expandiu à custa de suor, sacrifício e vida. Seguindo, o contexto de Atos é muito importante. Nós vamos estudar aí esse caminhos missionários da igreja em Atos dos Apóstolos. É bom você entender esse contexto de Atos. Atos dos Apóstolos é um livro importante no contexto do Novo Testamento, por focar o desenvolvimento, então, da igreja primitiva. Seu valor histórico, teológico e prático nutre a alma dos cristãos em todas as épocas. Escrito por Lucas, aquele médico amado que Paulo cita lá em Colossenses 4,14, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, escrito, o período em que Atos foi escrito antecede ao ano 70, e provavelmente Lucas tem escrito Atos dos Apóstolos lá da cidade de Roma. Lucas escreveu 2 volumes. O volume 1 é o Evangelho de Lucas, e o volume 2 é Atos dos Apóstolos. Então, Atos é uma sequência do Evangelho de Lucas. Então, pensa em Atos, escrito por Lucas, o médico e historiador, e ele, então, escreveu 2 volumes, a sua obra tinha 2 volumes, o volume 1, Evangelho de Lucas, volume 2, Atos dos Apóstolos. Se você pegar Lucas e ler Lucas, e em sequência você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender bem essa sequência, e vai ver que Lucas, no seu evangelho, ele está escrevendo o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, contando também a sua morte, a sua ressurreição. E no volume 2 da sua obra, que é o livro de Atos, ele vai estar mostrando como que os apóstolos e automaticamente a igreja deram sequência ao ministério de Jesus. Isso é muito bom para nós entendermos, porque o que nós somos hoje, no que se diz respeito à pregação do evangelho, nada mais, nada menos do que nós aqui hoje, 2000 anos depois, à luz do que aprendemos de Atos dos Apóstolos, nós não somos nada mais e nada menos do que a sequência do ministério de Jesus. Nós não temos um ministério próprio, nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo, a luz do Evangelho, e a igreja hoje nada mais, nada menos é do que a sequência deste ministério. Jesus começa o seu ministério, os apóstolos dão sequência ao ministério de Cristo, e a igreja vai dar sequência ao ministério de Cristo, debaixo das instruções dos apóstolos. Por isso que somos uma igreja apostólica, porque perseveramos na doutrina dos apóstolos. É isso que Atos vai nos dizer. Então, você pensou, que maravilha, você deveria voltar para sua casa hoje, assim, com seu coração palpitante de alegria, de saber assim, olha, o que nós somos hoje é sequência do ministério de Jesus. Não tem o ministério da Igreja Presbiteriana de Dourados, não tem o ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem do pastor da igreja, nem do conselho da igreja. Nós somos a sequência do ministério de Jesus sobre a face da terra. Isso deveria mudar a nossa postura diante do Evangelho. Irmãos, o que interessa para nós é o Evangelho, não nos interessam as firulas religiosas da nossa época. O que interessa para nós é o Evangelho, porque nós estamos dando sequência ao ministério de Jesus Cristo. Isto é por demais maravilhoso. A lição que nós vamos estudar é exatamente para nos colocar diante desta sequência do ministério de Jesus. Outra coisa importante para você, não, deixa aí ainda. Outra coisa importante para você entender é o período que Atos foi escrito. Atos descreve
um período de 30 anos da história da igreja. Lucas deu sequência, ele pegou Jesus lá na infância. Lucas é um dos evangelhos que tem a melhor narrativa, por exemplo, do nascimento de Jesus, do anúncio dos anjos, da visita dos pastores. Lucas é detalhista, ele era um historiador nato, e ele era detalhista. A melhor narrativa dos evangelhos que nós temos, que aliás só temos em 2 evangelhos a narrativa do nascimento de Jesus. Quais são os 2 evangelhos? Dos 4 evangelhos que narram o nascimento de Jesus, dos 4 evangelhos, somente 2 narra o nascimento de Jesus. Quais os 2? Mateus e Lucas. Marcos e João não narra. Entendeu? Então, preste atenção nisso. Lucas pega lá o ministério de Jesus e vem até a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Quando ele vai começar o seu 2º volume, ele vai dar sequência ao ministério. Então ele volta à ascensão de Cristo, que é o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e ele dá sequência agora ao ministério da igreja através dos apóstolos, dando sequência ao ministério de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Então eles vão dar essa sequência ao ministério de Cristo. Então Atos cobre um período de história da igreja de 30 anos. Guardem bem isto, porque muitas igrejas pegam Atos dos Apóstolos para fazer doutrina em cima dele. Ele não é um livro de caráter doutrinário, ele é um livro de caráter histórico. Você tem que conhecer a diferença de um livro de caráter doutrinário, que são as cartas, para um livro de caráter histórico, que é Atos dos Apóstolos. Ele não tem o caráter doutrinário, o caráter dele é histórico. Não se faz doutrina em cima de livros de caráter histórico. Ele vai narrar os fatos, e quem vai fazer doutrina são as cartas de Paulo e as cartas gerais. Então tem essa diferença, a gente tem que saber entender isso. Cobre um período de 30 anos. Em 30 anos foi o período que desce o Espírito Santo sobre a igreja. Os apóstolos falam em línguas estranhas ali, estrangeiras. Não era língua de anjo, como pensam alguns, línguas estrangeiras. 14 nações ali ouviram o evangelho na sua própria língua, e quando eles chegavam para pregar o evangelho em algum local, o evangelho já tinha chegado lá através daquelas testemunhas que estavam ali no Pentecostes e que foram convertidas para as suas cidades pregando o evangelho. Então é importante nós entendermos isto. E depois alguns episódios que acontecem assim, no período de 30 anos. Alguns pensam que era todo dia que a igreja reunia, esse fenômeno acontecia de novo. Então hoje, toda vez que a igreja reúne, tem que ter o fenômeno. Não foi assim. Em 30 anos, me parece que 3 vezes aconteceu aquele fenômeno ali com os apóstolos. A gente tem que entender isto. Os caminhos missionários da igreja não pode deixar para nós confusão. Então 30 anos é o período que cobre o livro de Atos dos Apóstolos. O propósito do livro, agora é o nosso próximo slide. Lucas declara que seu objetivo em Atos é continuar narrando para o homem chamado Teófilo. Não é isso que está aí no capítulo 1? Abre aí sua Bíblia em Atos, capítulo 1, os versos 1 e 2, e leiam para mim esses versos 1 e 2. Então, ele está escrevendo este livro a um homem chamado Teófilo. Vai lá. Então, ele está falando: olha, Teófilo, eu escrevi um primeiro livro. Qual mesmo foi o primeiro que ele escreveu? Lucas, o Evangelho de Lucas, a citação aí, relatando o que Jesus ensinou e relatando o ministério de Jesus, o que Jesus começou, não é isso que está aí? A fazer e ensinar.
começou, porque não parou, a sua obra não parou hoje, ela continua, tá certo? Então, agora ele está dando sequência ao relato. Então, o propósito era mostrar que eles haveriam de continuar ensinando as coisas que Jesus começou a ensinar. E quando você pega lá o final do Evangelho de Lucas, ou o final do Evangelho de Mateus, quando está lá a comissão de Jesus à igreja, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o texto vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então a igreja, irmãos, não está aqui hoje para inventar um evangelho moderninho, modernosozinho, para satisfazer algumas mentes carnais, não. Nós estamos aqui para dar sequência ao ministério de Cristo e ensinar as coisas que Jesus nos ordenou. Nós não estamos aqui para fazer carreira solo, nós estamos aqui para dar sequência ao ministério de Jesus Cristo, e isso tem que ser muito claro para nós. Então o texto sugere o seguinte, que a obra de Lucas, em 2 volumes, narram 2 estágios do ministério de Jesus, aquele enquanto ele estava na Palestina, e aquele que ele haveria de fazer através da igreja, porque a promessa de Jesus foi o seguinte, que ele não iria abandonar a igreja, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por isso que são 2 estágios, aquele quando ele esteve fisicamente presente com a sua igreja, iniciando a sua igreja, lançando os fundamentos do reino de Deus, e o segundo, da sua presença espiritual conosco, ele está aqui conosco, todos os dias da nossa vida. Então, esta segunda etapa do ministério. Atos era, então, esta continuação dos ensinos de Jesus, através dos apóstolos e da igreja. A ascensão de Cristo é o fato que separa os 2 estágios, né? O primeiro terreno, o segundo agora nesse aspecto espiritual, através da igreja, o qual encerra o ministério terreno de Jesus, inicia o seu ministério celestial, e ele também à destra de Deus intercede por nós, e que antes da sua ascensão, Jesus instruiu os apóstolos, por intermédio do Espírito Santo, dando-lhes mandamento. Olha o que William Barclay fala sobre isto. Ele então fala sobre esses propósitos de Atos. 3, primeiro, recomendar o cristianismo ao governo romano, mostrando que os cristãos eram bons cidadãos. Irmãos, uma coisa que a gente fala com muita alegria, os cristãos sempre foram bons cidadãos, mas o Império Romano achava o contrário. O Império Romano achava que os cristãos eram um grupo de terroristas, pessoas rebeladas, pessoas assim que não se curvava diante do imperador. O Império Romano tinha uma péssima opinião, uma péssima visão dos cristãos. Ainda mais depois que Nero pôs fogo num bairro de Roma e pôs a culpa nos cristãos. Por que ele pôs a culpa nos cristãos? Porque pegava fácil. Eles eram tidos como um grupo de pessoas amaldiçoadas, estranhas, adoravam um Deus que ninguém vê, não tinham os rituais do judaísmo, não tinha rituais religiosos, nem de idolatria e nem de aqueles ritos do Antigo Testamento. Era um povo estranho, era um povo que cometia incesto, porque eles casavam entre irmãos. Eles eram acusados de incesto. Porque a gente não chama uns aos outros de irmãos aqui na igreja? Então um irmão casando com outro irmão, o André com a Juliana, né? Estão arrumando aí para casar. Isso aí para eles era incesto, porque são irmãos em Cristo. Então como chamam o outro de irmãos, era incesto, né? Outra coisa, eles eram acusados de canibais. Os cristãos eram acusados de canibalismo. Por quê? Porque comia o corpo de Cristo e bebia o sangue de Cristo. Vampirismo e canibalismo, eles eram acusados disso. Eles tinham uma péssima imagem dos cristãos. Eles eram rebeldes, não se curvavam diante do imperador. Por isso que algumas acusações em Atos, tipo assim, que Paulo não reconhecia César como rei, ele falava que o rei deles era Jesus. Olha, então eles enfrentavam essas coisas. Então Lucas,
segundo William Barclay, que é um comentarista do Novo Testamento, ele diz que Atos foi escrito para convencer os líderes, né, o governo de Roma, de que os cristãos eram gente boa, gente boa. E quando nós saímos lá da conferência da Fiel, acho que foi o senhor Abidon que observou o seguinte: olha aí, pastor, 2.500 pessoas, foi o senhor Abidon, né, meu, está mais humilde, passava de 2.500 pessoas, numa cidade pequenininha, que é Águas de Lindóia, e não via uma patrulha da polícia lá para fazer segurança do local, para evitar vandalismo e coisas semelhantes, não é? Então, por que não tinha lá? Quando vai fazer uma festinha de carnaval lá de 500 pessoas, tem que ter 5, 6 patrulha da polícia? Não, tinha algum local lá que era proibido estacionar, era carro demais, acabaram estacionando, foi orientado a tirar, né? O Milson não precisa querer destruir o bom testemunho dos cristãos aqui não, porque não precisa vir com essas farpas não. Então, na verdade, era pouco espaço para muito carro, e foram orientados a tirar, que estacionaram em alguns locais lá que não deveria. Mas o que acontece é o seguinte: não tinha nenhum ato de vandalismo, não tinha nenhum... os cristãos sempre foram boa gente, a verdade é essa, né? E nem despesa para o Estado nós demos, só levamos lucro lá para aquela cidade. Pois não. Aí, a Gilmara está dando um bom testemunho aqui, ó. Ela esqueceu a bolsa dela lá no auditório, quando voltou estava no mesmo lugar, e com os dólares todos no mesmo lugar, né? Então vamos parar por aí, que nós já estamos um bando de esquecido. Eu também esqueci alguma coisa para lá. Mas o que acontece é que Lucas queria mostrar para o governo de Roma, Atos dos Apóstolos tem também esse objetivo. Ó excelentíssimo Teófilo, Teófilo ocupava altos cargos no governo romano, então Lucas, e era um cristão, então Lucas queria mostrar para Teófilo, para que ele, dentro do governo de Roma, mostrasse que os cristãos não eram aquele povo terrível que Roma pensava que era. Na verdade, eles tinham um propósito de vida, eles seguiam a Cristo, e eles não se curvavam diante do imperador, porque eles adoravam somente a Trindade Santa. Outro objetivo: demonstrar que o cristianismo era uma religião universal, nenhuma religião pagã consegue esse caráter universal. Para todos os homens de todas as nações, sem acepção de pessoas, e independente de raça, de classe social, de sexo e de grau de instrução. Lucas queria mostrar para o mundo daquela época e para o governo romano que o cristianismo era uma religião universal, para todas as culturas, para todos os povos. Tanto que mais tarde Roma compreende isso. No ano 323, Constantino declara o cristianismo como a religião oficial do império, porque era a única religião que ela poderia ser acolhida por todas as culturas. Não tinha, esse ascetismo de pertencer apenas a um povo, a uma cultura, e ele foi declarado, quer dizer, mais tarde eles compreenderam isso. Talvez seja a influência deste livro de Atos dos Apóstolos dentro do Império Romano. Mostrar que a expansão do cristianismo, que começou em um pequeno lugar na Palestina e em pouco mais de 30 anos chegou até Roma. Quando Atos foi escrito, o Evangelho já havia chegado até Roma. Olha que coisa maravilhosa estudar esse livro de Atos dos Apóstolos. Vai ser uma experiência muito agradável para nós. Vamos em frente. 2 propósitos em Atos: motivar o crescimento da igreja e oferecer aos cristãos um manual de missões. Vamos em frente. O crescimento da igreja, automaticamente o crescimento da igreja é visto por 2 extremos hoje. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu já li alguns trechos da nossa revista, dei uma olhada em toda ela,
e especialmente o primeiro estudo, que será aplicado no domingo que vem, está falando sobre esse aspecto, pegarmos Atos e vermos a igreja hoje. As pessoas pensam hoje no crescimento da igreja de duas formas. A primeira forma é o pragmatismo. O pragmatismo é uma praga mesmo, vocês vão aprender isso aí. O pragmatismo é aquela coisa assim, vale tudo. Uma vez um pastor na nossa região falou o seguinte: para a igreja encher, eu faço qualquer coisa. O Bozo, lembra do palhaço, o Bozo? Ele era o palhaço mais popular da época, e ele falou assim: se eu tiver que trazer o Bozo aqui na igreja, para encher essa igreja, eu trago o Bozo aqui. Quer dizer, o critério dele, o alvo dele era encher a igreja, os meios não justificam, não importam. Se tiver que trazer o Bozo aqui, eu trago. Importante é a igreja estar cheia. Tem muitas pessoas que querem o crescimento da igreja a custo desse barateamento da graça de Deus, e isso não é o que Atos dos Apóstolos vai nos ensinar. O pragmatismo é aquilo que defende o crescimento da igreja sem se preocupar com os métodos utilizados. O importante são os resultados. Então é a metodologia no lugar da teologia. Então assim, não importa como, importante é a igreja estar cheia. Não é este o ensinamento de Atos dos Apóstolos, não é o pragmatismo, porque um momento que a igreja teve um problema doutrinário, eles pararam o avanço missionário, reuniram o concílio em Atos 15, para resolver o problema doutrinário, para depois continuar a pregar, porque se você não tem uma boa teologia, você não vai conseguir os resultados que são necessários da pregação do Evangelho. Então hoje nós temos visto muito esse pragmatismo, não importa como, não importa os métodos, não importa se nós vamos copiar o mundo, não importa a coreografia que nós vamos trazer para o culto, o que importa é que a igreja está gostando e que a igreja está cheia. Esse pragmatismo não é o critério bíblico que nós vamos aprender em Atos dos Apóstolos. O outro problema, que é tão ruim quanto o pragmatismo, é o imobilismo, que coloca a responsabilidade da igreja, do crescimento da igreja, em Deus, e não faz nada para a igreja crescer. Então é a teologia para justificar a preguiça, que também não é bom. Não, Deus é soberano, os salvos vão vindo. Não, Senhor, Ele nos mandou trabalhar e prometeu abençoar o trabalho das nossas mãos. A preguiça nunca teve a bênção de Deus, nem no nosso trabalho secular, nem no nosso trabalho missionário. Então a preguiça nunca teve o apoio das Escrituras, a bênção de Deus. Não, é Deus que manda os eleitos, não vão pregar, não é assim que a Bíblia nos ensina. O imobilismo também não nos compete como um bom. O correto é a igreja pregar as sãs doutrinas e avançar no trabalho e avançar a cada dia na proclamação do Evangelho. Nós não precisamos de pregar uma falsa doutrina para ver a igreja cheia, muito pelo contrário, nós temos que proclamar o Evangelho e continuar a fazer o ministério de Jesus, e Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, tá certo? Então, a partir daí, nós vamos ver o seguinte, que esse crescimento da igreja, olha só, em Atos, Lucas vai descrever então a ação de Deus trabalhando através da igreja, e a igreja fazendo a obra de Deus, um trabalho amoroso, sacrificial. Então Lucas vai apresentar aqui esse crescimento de algumas formas: crescimento geográfico, crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento verdadeiro e crescimento prático. Nós vamos passar rapidamente nesses aspectos que eu estou de olho ali no nosso relógio. O primeiro é o crescimento geográfico. Então está aí, Atos 1:8 descreve daquela forma ali, olha lá, os capítulos de 1 a 7 vai mostrar o Evangelho ali em Jerusalém e na Judéia. Foi através da perseguição, a morte de Estevão, que a igreja saiu de Jerusalém e do bojo ali da Judéia. Os capítulos 8 a 12 vai mostrar o Evangelho sendo espalhado pela perseguição que teve dos judeus em Jerusalém, o Evangelho espalhando ali na região até Samaria. Do capítulo 13 ao 28
é o período de expansão da igreja até os confins da terra, indo muito além daquele regionalismo. Então, olha o crescimento geográfico em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, a ponto de Paulo falar assim: já preguei nessa região toda aqui, agora eu vou para Roma, porque de Roma eu quero ir para a Espanha, né? A Espanha provavelmente teve a visita ainda de Paulo no final desse primeiro século. O segundo aspecto desse crescimento, então, o primeiro é o geográfico, o segundo é o numérico. Esse aspecto numérico fala então do crescimento da igreja, assim, vamos falar rapidamente aqui. Esse aspecto numérico, do crescimento numérico, mostra como que a igreja cresceu rapidamente. Uma pregação de Pedro no Pentecoste converteu quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Daqui a pouco vai para quase 5.000. Nós vamos ver isso mais detalhadamente quando nós formos falar mais adiante aqui sobre esse crescimento, o avanço da igreja. Então crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e muitíssimos sacerdotes também obedeciam à fé. Então esse primeiro momento é a igreja em Jerusalém. O segundo momento deste crescimento numérico foi na Palestina, o martírio de Estevão e a pregação chegando até Samaria. No capítulo 9, 31, fala o seguinte, que a igreja na verdade tinha passo por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. A igreja não tinha aquela coisa, aquela psicose assim, tem que crescer em número, tem que crescer em número. Não, a preocupação deles era viver o Evangelho. Deus dava o crescimento, dia a dia acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos. Depois nós vemos a conversão de Paulo e a igreja de Antioquia, a aceitação do Evangelho agora vai sair do judaísmo e entrar para o mundo gentílico, a partir aqui do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A conversão do carcereiro, a conversão de Filipos, vai nos mostrar isto. Então a palavra de Deus crescia e se multiplicava, a pregação estava avançando. Dos capítulos 12 a 16 é a Ásia Menor e a pregação pela Galácia. Diz aí o 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. É o crescimento numérico. Do 16 ao 19, a expansão da igreja na Europa e nas cidades grandes de Corinto e Éfeso. Então agora Éfeso está na Ásia, Corinto na Europa. Foi aquele momento, passa a Macedônia e ajuda, e o Evangelho deu o primeiro passo na nossa direção. Ali ele entrou a Europa, depois a América, chegando até aqui, nós, o Brasil. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Do 19 ao 28 é a chegada de Paulo a Roma, a prisão dele, e a igreja se estabelecendo também em Roma, pregando o Evangelho de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então o crescimento numérico da igreja foi muito rápido, nunca mais se registrou na história da igreja um crescimento tão rápido como foi o testemunho da ressurreição de Cristo, que era o foco da pregação. O crescimento espiritual, então ela não crescia apenas geograficamente, numericamente, mas crescia também espiritualmente. Irmãos, não adianta nada a igreja crescer e inchar aí numericamente, se ela não tiver crescimento espiritual. Então, essas coisas têm que caminhar juntas. Vocês concordam comigo? Não adianta nós sermos 2.000 pessoas confusas aqui dentro desse templo, cada um dando tiro para um lado, um acertando o outro, não é verdade? Então o crescimento numérico, geográfico, tem que ter também o crescimento espiritual, e é isso que estava acontecendo com a igreja, à medida que eles iam ouvindo a pregação do Evangelho, a doutrina dos apóstolos. Pode falar, Paulo. Exatamente. O Evangelho, falta o Evangelho.
creia pecador, creia pecador. E ele vira para você, mas crê em quê? Você vai passar aperto, não vai? Você ficou gritando para ele crer, agora ele vira para você e fala assim, mas crer em quê? Em Cristo, né? Então, você tem, o evangelho não é isso, crer em Cristo. O evangelho, você tem que levar, expor o evangelho na sua grandeza, na sua dimensão, para que a pessoa entenda. Então os apóstolos foram pregando e o evangelho foi crescendo, expandindo, mas também crescendo espiritualmente. Diz aí, de pregar era a ordem de Jesus. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Eles iam de casa em casa proclamando o evangelho e expondo a doutrina dos apóstolos. Irmãos, crescimento espiritual não acontece sem conhecimento da palavra de Deus. Nós temos algumas pessoas que falam assim, eu detesto esse negócio de doutrina. É uma pena que você tenha essa inércia espiritual, porque isto é uma doença espiritual, porque você não vai crescer se você não aprender a doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Vai passar num vestibular sem estudar e vem cá me mostrar o resultado. Você quer crescer no crescimento espiritual sem conhecer a palavra de Deus? Não vai crescer nunca. Vai ficar sempre na superficialidade, acreditando em tudo quanto é tipo de azeite ungido. Então, nós temos que entender que aprofundar nos ensinamentos de Cristo é o crescimento espiritual. Não vai acontecer crescimento espiritual se nós não aprofundarmos nos ensinos, as coisas que Jesus nos ensinou e que nos ordenou. Então, não tem crescimento espiritual se nós não aprofundarmos no ensino da palavra de Deus, que é o nosso objetivo aí com Atos. Esse crescimento espiritual vai dizer aqui da comunhão deles, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então, havia um propósito de crescimento, e diz que a igreja crescia no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. É até interessante que fala assim, a igreja na verdade tinha paz. Você vai ler o texto lá, você não vê paz nenhuma. Mataram Estevão, expulsaram a igreja de Jerusalém, crentes perderam família, casa, perderam tudo, saíram de casa com a roupa do corpo, alguns perderam a vida. A página seguinte, o Império Romano lá, o Herodes prende dois apóstolos, matou Tiago num dia e deixou Pedro preso para matar no dia seguinte. Foi aquele que o anjo abriu as portas da prisão e ele saiu, não é? E Lucas registra, a igreja na verdade tinha paz. Que paz, hein? Que paz, gente espalhada por todo canto, perseguido, alguns morrendo, e Lucas registra lá, Paulinho, a igreja tinha paz. Que paz é essa? Vocês têm uma ideia? Hein? Será que nós faríamos uma leitura dessa da igreja perseguida? Você acaba de perder sua casa, está expulso, está lá para Rio Brilhante, não sabe onde está o filho, a filha, o marido, se está morto ou vivo, e tem paz? Paz é a certeza que eu estou no caminho certo. Na hora que a igreja tem certeza que está no caminho certo, ela tem paz no coração. Do contrário, tem confusão, não é? Então, paz não é circunstancial, é a certeza de que eu estou no caminho certo. Isso é a paz descrita pela palavra de Deus, que Jesus disse, deixo-vos a paz, é a paz com Deus. Essa paz excede todo entendimento, não é verdade? Então, esse crescimento, deixa eu encerrar aqui. Crescimento verdadeiro é porque fala aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Era Deus que produzia o novo nascimento, que produz o novo nascimento no coração das pessoas. Então, esse crescimento é genuíno, porque eram acrescentadas na igreja pessoas convertidas. Por isso que estão falando aqui crescimento verdadeiro. Eram pessoas realmente convertidas, porque a perseguição baniu do cristianismo pessoas não convertidas. Somente aqueles convertidos
é que suportavam as perseguições por causa do Evangelho. Se ele estava ali só para se beneficiar do Evangelho, quando vinha perseguição, ele negava a Cristo e corria para casa. Eu perder minha casinha por causa do nome de Cristo, né? Eu perder minha família por causa do nome de Cristo. Então, se ele não era um convertido, ele deixava de lado, não é? E negava a sua fé. Então, o crescimento verdadeiro é porque eram conversões. Atos 15 está aí, narrando a conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Então, o crescimento verdadeiro é porque se trata aqui de conversões. Ninguém era aderido à igreja sem experimentar uma conversão. Vamos para o quinto aí, Cristiano, o crescimento rápido. Olha aí, interessante esse crescimento rápido. A igreja em Atos começa com 120 pessoas. Logo no capítulo 2, Pedro prega aquele sermão do Pentecostes, passa para quase 3.000. No capítulo 4, Lucas já registra quase 5.000. E eu não tenho dúvida que daí para frente, Lucas, que era muito detalhista, igual o Augusto, assim, né, que é um historiador, né, o Linderval está ali. O historiador é detalhista, né, Linderval? Trabalha com documentos, com fatos. Ele não trabalha com... Eu ouvi dizer que converteu mais 15 lá no Samaria. Ele não trabalha com ouvi dizer, é com fatos, né? Então, ele estava indo até bem nos registros dele. Com pouco ele perdeu a conta. Não resta dúvida que ele perdeu o controle do hall de membros. E os presbíteros aqui sabem como é difícil manter controle de hall de membros com 500 pessoas. Imagina com essa quantidade. E ele começa a registrar aí no 4:32, multidão dos que creram, multidão de crentes no 6, multidão de discípulos no 6, né, de crentes no 5, multidões atendiam a pregação de Filipe lá em Samaria, no capítulo 8, muitos se uniram ao Senhor, no capítulo de número 11, no 14 fala grande multidão de judeus. No 9:31 ele já tinha dizido assim, crescia em números, quer dizer, já tinha perdido a conta. No 17, numerosa multidão, e Atos no 21:20 fala assim, dezenas de milhares abraçaram a fé. Aqui já estava dezenas de milhares, dezenas de milhares. Então, quer dizer, perderam a conta, foi um crescimento muito rápido. E eu quero mostrar aqui como que foi isso. Pode passar aí. Vem então as viagens missionárias de Paulo a partir do 13. Então, a primeira viagem missionária, Paulo, Barnabé e João Marcos, no ano 46, partiram para Antioquia, de Antioquia da Síria até Derbe. É a primeira viagem missionária. Aquela Antioquia se tornou, pela perseguição do evangelho cá embaixo em Jerusalém, a igreja trocou a sede dela de Jerusalém para Antioquia, da Síria. Olha para onde foi a sede da igreja por causa das perseguições dos judeus. Ela não pôde continuar com a sua sede em Jerusalém, a sede dela foi para Antioquia. Então, dali de Antioquia, quer dizer, Barnabé e Paulo, juntamente com João Marcos, partiram para a primeira viagem missionária, que foi só ali na Ásia Menor, foram até Derbe, né, e retornaram. O alvo primário era aquela ilha ali, bem no meio, a ilha de Chipre. Na segunda viagem missionária, eles saíram de Jerusalém, agora foi Paulo e Silas, anos 50, 53, e eles foram de Jerusalém até Corinto. Olha lá onde está Corinto. Foi ali em Trode que eles tiveram aquela visão. Eles iam voltar de Trode. Acharam Trode aí? Bem no meio do mapa ali, ó. Ali de Trode, eles iriam voltar lá em cima no mapa lá, ó, Trode. Quando eles tiveram aquela visão, passa Macedônia e ajuda-nos. Então eles atravessaram o continente, entrando para a Europa, e foram até a cidade de Corinto, Atenas, Corinto. Acontece ali Atos 17, 18, não é? Atenas foi o limite, dali ele voltou pelo mar, nessa segunda viagem missionária. E na terceira viagem missionária, tão logo ele chegou da segunda, ele voltou imediatamente. No ano 53, e de novo ele partiu lá de Antioquia. Então a segunda viagem ele partiu de Jerusalém, essa terceira ele já parte de Antioquia. E passou por toda aquela região, ele foi a pé e voltou
de navio a partir de Pátara. Nesse período ele ficou em Éfeso, e agora os 3 pontos fortes da igreja eram Jerusalém, Antioquia e Éfeso, as regiões fortes da igreja para o fortalecimento do evangelho. Então, Atos dos Apóstolos acontece dentro dessa perspectiva do crescimento da igreja. Caminhos missionários da igreja. É o que nós vamos estudar a partir do próximo domingo. Essa aula aqui é uma aula introdutória, só para os irmãos terem a visão geral do livro de Atos dos Apóstolos. Alguma pergunta que algum aluno queria fazer? Nós demos aqui um panorama rápido do livro, para os irmãos adentrarem conosco, com o contexto do livro aí na mente. Sim, o conhecimento da palavra de Deus é o nosso alimento da fé todo dia, né? Não basta apenas o conhecimento, mas nos alimentar verdadeiramente da palavra de Deus é o fortalecimento da nossa fé todo dia, né? Sem dúvida, tem que conhecer a palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Disse Jesus. Mais alguma pergunta ou alguma colocação? Vamos encerrar então a nossa aula. À noite nós temos a ceia do Senhor, né? Não deixem de procurar aí o Paulo e o nosso conselho missionário para fazer aquela viagem do Mackenzie solidária no próximo sábado, né, Paulo? Vai ter almoço, vai ter tudo lá para a nossa caravana, e para os que estiverem vai ser lá em Guaçuti. Vai ter ônibus, tudo aqui para sair às 7 da manhã aqui da igreja. Eu não sei o município. Quem sabe onde fica Guaçuti? Perto de Amambai. Aral Moreira? Ok. Então, não precisa deixar só para os jovens não, viu, irmãos? Vão adultos também. É passar um dia lá, vai fazer recreação, vai cortar cabelo, vai olhar a pressão das pessoas, vai fazer uma